Entrevista do dia, com muito prazer, estou recebendo Lúcio Fábio Araújo, secretário de Planejamento da Prefeitura de Taubaté. Ele será entrevistado por nós aqui no Jornal da Rede nesta manhã. Seja bem-vindo, secretário, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença e a oportunidade de estar aqui mais uma vez na 99, no programa da Rede, para a gente falar um pouquinho das atividades que estão acontecendo na Prefeitura Municipal de Taubaté. Muito bem. Secretário, vamos começar a falar sobre regularização de imóveis aqui na cidade de Taubaté. Está próximo o término, termina dia 29, secretário? Isso mesmo, 29 de setembro de 2023, finda-se a Lei de Regularização de Imóveis feito fora da legalidade do município. Sim. Ou seja, os imóveis que não respeitou alguma das regras, das leis específicas, taxa de permeabilidade, construiu no recuo frontal, não respeitou taxa de ocupação ou coeficiente de aproveitamento, eles têm até 29 de setembro de 2023, foi uma lei de vigência com data de nascimento e data de findar, de 2 anos, para eles regularizarem esse imóvel. Regularizando esse imóvel, você tem a possibilidade de ter o imóvel todo documentado e consegue comercializá-lo com grande facilidade. A procura foi grande pela regularização? A procura foi intensa, foram aproximadamente 2.500... Está sendo intenso? Exatamente, 2.500 processos de regularização que foram até esse período. Provavelmente agora nessa parte, na reta final, se intensifica mais a entrada, porque você tem a liberdade de dar entrada até 29 de setembro de 2023 e a partir daí o processo continua correndo, que você vai ter o direito. Como é que a Prefeitura sabe que está ilegal? A Prefeitura sabe que está ilegal a partir de levantamentos georreferenciados, que nós temos uma foto que foi retirada em 2018, e a Prefeitura sabe também a partir de denúncias específicas de obras que estão acontecendo e quando a fiscalização vai verificar, descobre que não tem o licenciamento devido. Então, assim, nós temos uns números bem discrepantes de imóveis que estão fora daquela medida cadastral já inicial, em torno de 20 mil imóveis. Isso não significa que ele precisa utilizar-se dessa lei que vai findar em 2029. Apenas os imóveis que não seguiu a regra de fato de construir no recuo, não respeitar a taxa de permeabilidade. Então, às vezes a pessoa fez seu devido licenciamento, mas o imóvel dela não está ilegal, foi construído de forma ilegal, respeitou a legislação. Mas a Prefeitura, antes de passar para o Bruno, ela tem uma dificuldade quanto à fiscalização, né? Fiscais disponíveis para esse trabalho. Vocês conseguiram enviar aí pessoas, a fiscalização até o local para constatar a irregularidade ou não? A limitação da Prefeitura é relativamente grande do número de fiscais e o número de obras que a gente tem acontecendo na cidade. Imagino, né? Que sim. Nós temos aproximadamente 150 mil imóveis cadastrados na cidade. Nós temos uma cidade com aproximadamente 310 mil habitantes. E nós temos hoje 20 fiscais na Secretaria de Obras fazendo esse serviço de fiscalização pela cidade como um todo. Então é pouca gente fiscalizando para um universo muito grande de obras acontecendo, de tudo acontecendo dentro da cidade. É importante ressaltar que o procedimento natural antes de fazer qualquer alteração, edificação, você deve contratar um engenheiro, um arquiteto e fazer o licenciamento devido, para daí sim dar passos consistentes diante disso. Bruno? O secretário, a respeito de uma realidade constatada em termos de irregularidade, a situação total é de irregularidade por uma condição colocada pelo proprietário do imóvel de fazer irregularidade, ou pode acontecer de uma característica do terreno, uma peculiaridade da área onde está instalada que acabou forçosamente, inevitavelmente, o proprietário ter que fazer a construção e assim cometer irregularidade? Nós temos algumas possibilidades, né? O natural, o imóvel que é possível de regularização hoje é o imóvel que foi construído num terreno legalizado, ou seja, um terreno fruto de um parcelamento de solo regular. Então, tudo certinho, tem um terreno com matrícula e tudo mais. Aí, diante disso, ele deveria ter tido um licenciamento devido, falando, eu vou construir 150 metros quadrados de residência. E daí ele não fez isso e construiu esses 150 metros quadrados de forma que não podia fazer, usando recuo frontal, não deixando taxa de permeabilidade. Então a lei de regularização de imóveis é para este fim. Já nós temos outros problemas também dentro da cidade,
que seria o parcelamento irregular de solo, e daí seria necessário fazer-se uma regularização fundiária do terreno, para daí sim dar passos consistentes e regularizar também a construção. Não é o caso dessa lei. Essa lei é para regularizar a construção que foi feita dentro de um terreno regular já, positivamente. Então, é simplesmente para atender uma linha só. Normalmente, quem faz isso, ou faz por não saber da obrigatoriedade de ter o licenciamento, ou daí a pessoa também usa de uma prerrogativa de falar, você quer saber? Arrumei um dinheiro aqui, vou fazer minha churrasqueira, área de lazer, e daí acaba construindo sem pedir o licenciamento. E depois, quando que ele vai precisar desse documento? Normalmente, quando ele vai negociar esse imóvel, vai financiar, fazer alguma coisa, daí ele descobre que o imóvel dele está irregular. O processo de habite-se na prefeitura era bastante travado, lento, né? Como é que está, secretário? Olha, a gente está com um positivo muito grande relacionado a isso, ao processo de habite-se. Primeiro que o processo de habite-se agora a gente tem toda a vistoria responsável, tem toda a parte de levantamento que é feita pelo profissional, isso adianta o processo como um todo, e a gente conseguiu ser muito mais efetivo diante disso. Então o volume foi grande de processo de solicitação de habite-se. O processo de habite-se é assim, quando você termina de construir a sua residência, também às vezes acontece a falha da pessoa não saber a necessidade disso. Você solicita o licenciamento para construir, vai lá e tem aprovação, ótimo, tem um alvará de construção. Constrói, o que você tem que fazer? Terminei de construir, tem que falar, agora eu terminei de construir. Prefeitura, vamos lá para você ver se eu construí tudo corretamente. Esse alvará é rápido também, secretário? Esse alvará é rápido também. Ele o alvará de feito... construção, a gente tem um equipamento chamado alvará rápido eletrônico, que ele pode sair, nós temos o nosso tempo recorde lá, que a gente fala, saiu em 2 horas e 40 minutos de análise. Muito rápido, né? E a partir disso, depois de construído, solicita-se o habite, quer dizer a condição de habitabilidade, se seguir os passos que ele solicitou de licenciamento. Está tudo documentado, tinha que construir assim, foi construído assim, aí existe o ok por parte da prefeitura, que é o habite. Exatamente. Tá. Uma coisa interessante também... Era bastante lento isso, não? Era lento. Uma reclamação constante aqui em Taubaté era demora, inclusive, né, de residências, casas e às vezes até comércio funcionando sem o habite. Exatamente. A gente ainda tem um número relativamente grande de imóveis que são passíveis de solicitação de habite e a pessoa não tem. O habite é um documento que começou a ser expedido em 1978, então depois a gente tem uma linha anterior a isso que às vezes a construção não tinha, era muito antiga diante disso tudo. Agora, o procedimento de solicitação de habite hoje na prefeitura está muito rápido, muito acelerado. E nem justifica se a pessoa não pedir o habite também, isso é bem interessante. Muito bem. Tem alguém por aí, ou Bruno? Não tem participação. Tem um ouvinte, antes de chamar o comercial, por gentileza. O ouvinte do bloco anterior, né, Pedro? Isso, você registrou. Luiz Fabiano, vamos ouvir o áudio enviado por ele. A reportagem dos senhores está muito boa, viu? Eu gosto de ouvir a reportagem de vocês pela 99, Rede Difusora. Que Deus abençoe. Um bom dia. Muito obrigado, meu amigo. Quem é? Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. Tem a localização do Luiz Fabiano? Não tem. Muito obrigado, Luiz Fabiano, tá bom? Manda depois aí a região que você mora, o bairro, né? Para a gente poder saudar também aí o local onde você mora. E fica à vontade, né? Tiver alguma observação aí, Luiz, sempre mande para a gente aqui pelo WhatsApp 968 88 988680999. Ao contrário, 988-680999. Eu vou aposentar pela 5ª vez aqui na rádio e não aprendi até agora o WhatsApp. 988-680999. E você é da época do 3621-1570, Pedro. Não, eu sou da época era 328365. Também. Né, que era o telefone do ouvinte. Ligue 328365 e fale com Pedro Luiz. Né? É isso daí, bons tempos, né? Mas eu sou antes, viu? Eu sou do tempo do 328. Olha só. 328, eram 3 números só aqui em Taubaté, depois passou a 4, depois passou a 5, depois passou a 6, né? E hoje
Tem pelo menos 8 números. É, São 8 números. 9 números. Se você colocar o 012, já são 11, né? É. Melhor parar por aí mesmo, né? Agora, 8h30, voltamos já com a entrevista do dia. Obrigado, Marcelo. Bruno Lemes. Tem participação de ouvinte, tem uma mensagem e uma colocação que a gente vai tentar decifrar no ar. Uma relação ao ouvinte. Bom dia, Pedro. A pessoa Mara do Secap, sou ouvinte desde 1990. Obrigado. Falando aí de ouvintes, né? Muito obrigado. E uma outra ouvinte, a Sâmia Feres, fez uma seguinte colocação. Somente isso. Imóvel construído há 30 anos atrás. Agora vamos desvendar o que seria. Acho que nesse processo de regularização, imóvel construído há 30 anos atrás ou mais, algum tipo de situação a ser resolvida, secretário? Um imóvel que foi construído há 30 anos atrás e provavelmente não teve algum tipo de licenciamento, é bem simples. O primeiro passo é a contratação de um engenheiro, de um arquiteto, para que ele faça o levantamento da situação atual desse imóvel. Então ele vai lá levantar a quantidade de metro quadrado que está construído e a partir disso ele dá entrada na prefeitura, a partir de processo eletrônico, de um computador, de um smartphone, sem ir até a prefeitura, dá entrada num processo de regularização, se é isso que a gente está entendendo. Agora ela enviou uma pergunta mais ampla, digamos assim. Ela diz assim, bom dia. A Sâmia Feres diz, bom dia. Gostaria de saber sobre a regularização de imóvel. Já tentei regularizar meu imóvel por 2 vezes e me foi negado, pois possuo uma marquise no primeiro andar da casa e alegam estar em via pública. É um beiral aberto e corre toda a parte de cima da casa. Consigo regularizar? Bom, quanto a beiral sobre a via pública, né, o beiral ele é permitido, até 1,20 m de beiral. Agora, se ela edificou sobre esse beiral, ele deixa de ser beiral, ele começa a contar como área construída. Aí é como se eu tivesse feito a minha casa fora do terreno. Aí não é permitido regularizar porque está fora do terreno de fato. É importante, ela falou que já iniciou o processo por 2 vezes. O importante é ela passar esse número de processo para a gente dar uma olhadinha também de maneira rápida. Se ela conseguir enviar a mensagem vai ser interessante, que daí nós conseguimos dar uma posição bem específica do caso dela. O imóvel que estiver dentro do terreno, passivo de regularização. Fora do terreno, daí ele já invade a via pública ou invade outro terreno, daí ele não é possível regularizar porque ele está invadindo algo fora do seu terreno. E daí o que acontece numa situação como essa? Ela teria que Se é marquise, ela desmonta a parte de cima, mantém a marquise, desmonta só a ocupação de área construída e daí é passivo de regularização. O secretário, o CEPLAN na mão facilita para o cidadão? Olha, excelente equipamento desenvolvido pelos próprios estatutários, engenheiros e arquitetos que estão dentro da Prefeitura Municipal de Taubaté. O CEPLAN na mão foi uma ferramenta espetacular. A partir de um link do Instagram ou do site da Prefeitura, você consegue ter acesso a diversas cartilhas produzidas pela própria Prefeitura, todas as legislações, plano diretor, código de obras. Isso facilitou muito, então facilitou tanto para o profissional quanto para o proprietário para ele ter acesso à legislação e trâmites necessários para licenciamentos e aprovações. A Prefeitura tem hoje um mapeamento do patrimônio público, secretário? Bem interessante também. A área de plano diretor e gestão democrática, ela desenvolveu, tinha já diversos mapeamentos, só que não era difundido para a população. Então, democratizando essa informação, a gente fez essa liberação de forma online a partir do site. Então, hoje, o munícipe que quer saber quais são os patrimônios históricos que tem na cidade de Taubaté, a partir de um clique também entra no site da Prefeitura, pega esse mapa e consegue se localizar, georreferenciado, saber onde é a Capela do Pilar, onde é a Vila Santa Aleixo, onde é a Escola Lopes Chaves, e assim vai mapeando toda a cidade. Interessante que vai criando também um certo sentimento de pertença. Então você vai ajudando a cuidar um pouquinho mais desse patrimônio de grande relevância do município. O senhor tem hoje um novo código de obras da Prefeitura. Isso facilita para a população esse novo código, que fazia 29 anos o antigo, né? Quer dizer, uma outra época da cidade, um outro tempo, não? Exatamente. Código de obras e código de postura é aquele que rege toda a construção dentro do município e todo o funcionamento também. Isso era muito antigo. Um era de 1991, outro de 1994. E diante disso nós conseguimos licitar a possibilidade do IBAM vir fazer para a gente, contribuir conosco para a elaboração do novo Código de Obras e Código de Posturas.
e já a gente fez todo esse trâmite, teve 5 momentos específicos de exposição para toda a população do que estava sendo feito, de estar trazendo eles para ver qual era a demanda e a necessidade da cidade, e diante disso a gente conseguiu elaborar esse Código de Obras agora. Então está com a minuta final do Código de Obras, ele vai ser submetido agora à Câmara de Vereadores para ser votado e ser aprovado como lei agora também. Houve um avanço na prefeitura quanto à cidade ser empreendedora, secretário? O que é que foi feito para que se houve esse avanço? É importante a gente ressaltar que esse empreendedorismo que foi fomentado na cidade como um todo, desde o princípio da gestão pelo prefeito Saldi, o objetivo era facilitar qualquer trâmite dentro da prefeitura, dar visibilidade e transparência. Então a gente estava colocando todo às claras, né? E com isso nós conseguimos também acelerar processos, atrair diversos investimentos e empreendimentos para dentro do município, desde do empreendimento de grande porte, uma CSN da vida, uma Embraer da vida, como também empreendimento de várias outras construtoras. Até era travada. Ela tinha uma característica específica de não dar visibilidade para todo esse trâmite. Então, quando fica obscuro esse trâmite, as pessoas começam a fugir disso, porque falam, pode ser que seja ruim, equivocado. Ou pagar por fora? Disse que criava-se dificuldade para vender facilidade, né? Mas o pior de isso acontecia, secretário? Sim, e o pior de tudo isso, de fato, era essa falta de transparência. Porque daí você cria possibilidades das pessoas falarem de tudo. Então, quando você dá visibilidade, coloca na internet, disponibiliza informação, deixa claro o trâmite, a acessibilidade. Então, a pessoa está com dúvida, vai até a Secretaria de Planejamento, vai até a Secretaria de Educação. Isso você evita de que essa facilidade tenha preço. Exatamente. Seja em espécie ou favorecimento. Exatamente. O objetivo, de fato, é estar como servidor e servir a população como um todo, né? A todos serem servidos. Exatamente. Não tem que ter específico para um ou para outro. Então, quando você coloca transparência, coloca digitalização nisso tudo, dá essa energia e fala, eu quero ver acontecer, realmente a gente atrai muito mais. A implantação do processo eletrônico foi fundamental para isso? Foi fundamental. E são passos que nós damos, mas que eles não podem parar de evoluir, com certeza. Então, assim, nós implantamos a digitalização da prefeitura como um todo, vem a prefeitura sem papel, toda a possibilidade de acesso diante da internet, diante de casa, mas isso aí tem que continuar, tem que ir dando passos mais consistentes com isso tudo. Visibilidade das legislações, isso são passos consistentes para que a gente sempre melhore na qualidade. Para que a pessoa venha investir, empreender o seu dinheiro e ela não fique assustada com isso, falar onde é que eu estou colocando? Não, eu sei onde eu estou colocando. Para você ter uma ideia, nós temos 14 loteamentos em execução no município. Esse ano foi aprovado 8. Então, 8 parcelamentos de solo, 14 em execução. Isso são muitos lotes, muito investimento para o município como um todo. Depois de sinais aqui para o Lúcio Fábio Araújo, secretário de Planejamento da Prefeitura de Taubaté. Secretário, a respeito da parte de agilidade e rapidez nos processos administrativos, tem algo ainda a avançar? Porque, como você disse, a prefeitura sem papel, houve informatização, alguns procedimentos eletrônicos, mas ainda há margem a avançar em relação a esse aspecto dentro da Secretaria e dentro da Prefeitura? Sim, dentro da Secretaria e dentro da Prefeitura, sim, sempre temos algo a avançar. Nós precisamos facilitar cada vez mais. Nós temos hoje 3 cartilhas que foram feitas. A cartilha de regularização, a cartilha de implantação de parklet. E, então, diante disso, nós precisamos deixar mais claras essas legislações como um todo. Então, executar mais cartilhas, deixando bem tranquila a tramitação de todo o processo. Nós precisamos também dar passos consistentes no próprio Código de Obras e Código de Postura, que agora está na minuta final dele pronta, então tem que ser aprovado pela Câmara, depois sancionado pelo prefeito, para a gente ter uma legislação mais eficiente ainda, que vai acelerar o processo como um todo. O objetivo disso é sempre a gente aumentar o tempo, diminuir o tempo de aprovação e aumentar o tempo para a pessoa executar, empreendendo dentro da cidade. O objetivo sempre disso tudo, dentro da secretaria, a gente trabalha muito com leis. Então a gente está uma secretaria mais meio. Então nós pegamos a parte do meio do problema, resolvemos isso e devolvemos para ser executado.
E com isso, a parte desse meio precisa ser cada vez mais eficiente. Então, um melhoramento constante e contínuo de capacitação de profissionais ali dentro da prefeitura, suportando com mais engenheiros, mais arquitetos, para estar atendendo também a população como um todo. O objetivo é sempre melhorar e tem bastante serviço a ser feito ainda. Você falou de parklets, como que está essa situação atualmente no município? É bem interessante que nós, na região aqui, nós somos o primeiro município a implantar, de fato, com leis específicas aprovadas junto à Câmara Municipal de Taubaté, a lei de parklet. E daí, diante disso, nós fizemos uma cartilha, deixando o passo bem tranquilo para solicitação. Então, hoje, o equipamento comercial que deseja ter um parklet na frente do seu estabelecimento comercial, que o parklet nada mais é que uma ampliação do passeio público, então ele é um equipamento Dependendo público. do local, né, secretário? Porque Taubaté é uma cidade tão antiga, fica difícil de andar até na calçada. Quanto mais se você fechar a calçada. Né? O objetivo dele, na verdade, é ampliar a calçada. Então ele é um equipamento que ele é instalado na via pública, onde é uma vaga de garagem, ampliando o passeio público. É bem interessante que não cabe em qualquer lugar, mas a solicitação cabe para todos os Para lugares. você planejar, né, o que pode Isso. ser feito. Né? A Secretaria de Mobilidade Urbana, como usa-se de fato a vaga de estacionamento, a Secretaria de Mobilidade Urbana tem um parecer específico de falar que dá para ser utilizado, e a partir disso a gente aumenta o passeio público e Eu como consegue dar leigo utilização. defendo, eu como leigo. Sim. Né? Claro. Eu defendo que Taubaté seja revitalizada com a ampliação das calçadas, com a diminuição do carro usável. Não tem problema de ônibus, carro, caminhão, proibido andar no centro da cidade, só carros pequenos. E que seja proibido o estacionamento, pessoal, que se utilize aí do particular, ou bolsões, né? Não dá para ficar parando na porta da loja, para que você tenha maior mobilidade para as calçadas. Pessoal que tem problema de cadeira de rodas, o pessoal não pode andar em Taubaté, gente. Ou anda lá no leito carroçado, porque ele não tem onde andar. As calçadas são muito apertadas. E onde tem de um lado calçada apertada, do outro lado ela é ampla, o pessoal usa para colocar mesinha em bar, faz com que ele vá lá para o leito carroçado ou vá para a calçada estreita. É um problema sério de cidade antiga. Né? É um problema sério de cidade antiga, mas a linha, Pedro Luiz, você já está indo nessa linha de valorizar o pedestre, essa linha mundial, da globalização de fato. Né? Nós precisamos ampliar esse espaço para as pessoas passearem, andarem, acessarem locais. Hoje não de tem forma mais diferença. eficiente, Hoje você paga R$3 para parar na rua e paga 4 para colocar no estacionamento, que é infinitamente mais seguro. Estou fazendo propaganda contra o estacionamento aqui, mas fazer o que? É uma verdade. Eu vou parar, vou ficar 1 hora fazendo compra, eu coloco no estacionamento. Exato. Você vai colocar na rua lá, além do problema de você economizar R$1, de repente você tem danos no veículo, seu veículo é levado e tudo mais, né? E o mundo ideal, de terrível. fato, é que nós tivéssemos até um transporte coletivo eficiente para que todo mundo não precisasse Sim. sair com o seu próprio veículo. Sim, Enquanto isso não eu chega, né? defendo que carros pequenos da ABC sejam colocados na zona central, Exato. na região central. Faz essa Carros ligação pequenos pequena. e gratuito, porque Isso. tem como você fazer gratuito para que eles ficam transitando ali para levar as pessoas que precisam da mobilidade de ônibus, né? Quem anda a pé não espera o micro. Quem não tem dificuldade espera o micro e não vai pagar nada por isso. Tomara que Taubaté chegue aí. Secretário, muito obrigado, grande abraço, viu? Obrigado mais uma vez por dar essa oportunidade da gente estar falando de todo o serviço que está sendo elaborado dentro da Secretaria de Planejamento, dentro da Prefeitura Municipal de Taubaté. A linha realmente é essa, a linha de valorizar o munícipe, valorizar o pedestre de uma forma geral. E com certeza a gente vai voltar mais aqui para falar um pouquinho de mobilidade urbana também. Vai ser super interessante. Muito obrigado, gosto do assunto. Obrigado, secretário. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.